Olá, seja bem-vindo ao Conexão, seja bem-vinda. A humanização do tratamento de pacientes com transtornos mentais é uma bandeira que, nas últimas décadas, mobilizou os profissionais. A Lei da Reforma Psiquiátrica, que é de 2001, foi um marco nesse movimento. Ela sinalizou de forma definitiva para o fim dos manicômios, baseada na ideia de que o paciente não deve ficar isolado da sociedade. Porém, decisões mais recentes do Ministério da Saúde de incluir novamente hospitais psiquiátricos na rede de atenção psicossocial levantaram aí muitos questionamentos. Profissionais e militantes do movimento antimanicomial encaram essas medidas como um retrocesso. A gente vai entender um pouco melhor a questão com a Márcia Oliveira, que é professora de saúde mental da USP e integrante da Comissão Nacional de Saúde Mental do Conselho Federal de Enfermagem, o Francisco Carlos Menezes, que é militante da luta antimanicomial, e o Pedro Gabriel Delgado, que é psiquiatra e professor da UFRJ. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no Conexão. Esse é o tipo do tema assim, que a gente faz questão de tratar com muito cuidado, porque envolve vidas, né? Envolvem histórias que enfrentam grandes desafios todo santo dia. Começo perguntando para a Márcia, por que houve esse estranhamento em relação a essas decisões mais recentes do Ministério da Saúde? O que a gente vem discutindo na Comissão Nacional de Enfermagem e Saúde Mental hoje, do nosso Conselho Federal de Enfermagem, é no sentido que nós temos, com essa nota técnica veiculada pelo Ministério da Saúde, a 11/2019, ela nos traz... desse ano, né? Desse ano. Ela é recente, faz parte de uma resolução que é de número 32, mas já desde 2017 a gente já vem o Ministério trabalhando com um retrocesso em toda a luta de 40 anos. Então, foram 40 anos de muita luta, 40 anos de muito investimento na saúde mental no Brasil. Ela é exemplo. Semana passada eu estava em Portugal, num congresso sobre o recovery, e o colega que estava dando a palestra, quando me viu, falou: olha, está aí a brasileira que tem um dia da luta antimanicomial. Então, mostra, né? Ele tem uma visibilidade em todo o mundo da nossa luta que foi aqui no Brasil. E esse retrocesso, ele vem incluir o hospital psiquiátrico, incluir, na verdade, mascarado com o nome de comunidade terapêutica, esse que vai ser o grande investimento do Ministério hoje, e de isolamento, porque a comunidade terapêutica traz no seu arcabouço a questão dos 9 meses de internação. Então, você volta a ter uma longa permanência de internação, tudo aquilo que havia sido desfeito, né, nesse tempo todo, desconstruído nesse tempo todo. E você tirando toda a lógica de investimento nos centros de atenção psicossocial, a gente esvazia todo o investimento que tem ali, o tratamento que tem no centro e migra, né, esse financiamento para os hospitais. Esse é um ponto. O outro ponto que eu acho muito importante é a desconstrução do Sistema Único de Saúde. Vem junto, né, porque você vai terminar você vem desconstruir a reforma psiquiátrica brasileira e o Sistema Único de Saúde. Acho que esse é o grande ponto que a gente deve estar atento nesse momento. E aí não só no setor da psiquiatria, né? Essa dificuldade na saúde a gente acompanha semanalmente, tá? Em todas as cidades, em todas as áreas. O Francisco esteve por 3 décadas, né, internado em tratamento. Dentro. Como é que foi? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que foi? Qual foi o seu tratamento? Como é que foi, mais ou menos? O tratamento não foi muito bom, não, porque naquela época era muito ruim. Isso na década de 70? Na época de 70. Em 2004, quando eu saí, que melhorou mesmo, bastante. Que eu voltei, eu saí do NIS e fui pro CAPS. Entendeu? Lá que eu fiquei bastante bom mesmo, 100%. O CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial, que veio com a reforma psiquiátrica. Entendeu? Agora eu tenho a vida normal, mas ultimamente, com essa lei, está acabando tudo de novo, né? Está voltando o que era. O CAPS não está conseguindo mais fazer o atendimento? Não. Só a quarta-feira que eu sou atendido lá. Isso para você ainda faz falta? Isso está ficando muito ruim, né? Não é só para mim, para vários pacientes, Sim. né? Agora, só para a gente entender, no seu caso, o que você precisou tratar ao longo dessas décadas? Essa época, foi eu passava mal, surtava, né, de vez em quando.
Mesmo assim, internado lá no Unis da CV, eu trabalhei na Oeste, uma vida normal, entendeu? Saía, entendeu? Mas lá dentro era horrível. Tinha choque, tudo. Pois essa era uma questão até que eu queria colocar para o Gabriel, que dentre as mudanças e as orientações que essa nota técnica traz, teve uma outra questão que foi bastante polêmica, que era o financiamento de equipamento de eletrochoque. Isso, do ponto de vista de tratamento, hoje em dia, faz algum sentido? Porque assim, eu confesso, eu não sou profissional, mas eu confesso que eu acho uma coisa meio bizarra de ouvir. Mas isso faz algum sentido no tratamento psiquiátrico? Não, então, esse tratamento, a eletroconvulsoterapia, ele é indicado em alguns casos, né? Tem alguns casos que ele é indicado, mas ele é uma situação muito excepcional. O que chama a atenção é por que numa nota técnica do Ministério da Saúde se dá um destaque tão grande a um método que é tão excepcional e vai ser usado só em poucos casos. Eu acho que a mensagem que está colocada nessa nota técnica é de um retorno ao passado, é para começar a dizer que agora são os métodos biológicos que contam, que é o mesmo modelo de tratamento que havia anteriormente, porque em si a técnica da eletroconvulsoterapia não é o que está em questão, o que está em questão é a ênfase que se dá a isso. Do mesmo modo que a nota técnica fala na internação de adolescentes, né? Internação de crianças e adolescentes, com uma ênfase que é estranha, porque nós vamos agora começar a abordar a questão do sofrimento psíquico das crianças. Agora, assim, desculpa te perguntar, é uma ignorância minha mesmo, eu continuo achando bizarro essa história de eletrochoque, posso estar enganado, enfim, mas qual que é a utilidade disso, do ponto de vista do tratamento em si? Não, é uma técnica de tratamento que é utilizada em alguns casos extremos. Um caso extremo que é um estimulante, funciona como um estimulante cerebral. A questão que eu acho principal nesse tipo de situação que nós estamos vivendo no Brasil é que se coloca numa nota técnica justamente uma técnica terapêutica para suscitar a centralidade da discussão em torno de alguma coisa que não é o mais importante. Porque o mais importante é o desfinanciamento dos serviços que está sendo realizado, a redução dos serviços do tipo CAPS, que é o serviço que o Francisco mencionou aqui, do qual ele depende para se tratar, a fragilização desses serviços no sentido de não terem mais recursos, pessoas que estão sendo demitidas, profissionais estão sendo demitidos, entendeu? E tem um fato super relevante, que é justamente o número de serviços novos que são implantados a cada ano, desde 2017, se reduziu dramaticamente. Quer dizer, o processo que tinha de mudança do modelo no Brasil, ele não estava completo, ele estava em andamento. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, quer dizer, a gente precisava crescer sempre um número importante de serviços. E agora, de 2017 para cá, 2016 para 2017 já diminuiu, 2017 para cá, há praticamente um congelamento da criação de novos serviços, entendeu? Isso acaba sendo muito mais relevante do que essas coisas de técnicas que vão ser utilizadas e tal. Mas, de qualquer modo, eu concordo com você. O que é bizarro é colocar numa nota técnica que vai financiar uma técnica terapêutica cujo problema não é financiamento. Posso garantir a você, não é uma questão de financiamento. É um pouco para chamar a atenção. E que em nenhum momento, Pedro, está colocado a reabilitação psicossocial. Não, em nenhum momento, exatamente. Não é? O modelo é biológico. É biológico. Você tocou num assunto que eu acho que é interessante, que é em relação ao aparelhamento, a ter recursos humanos nesse centro de atendimentos, né? No seu caso, Francisco, o que está faltando? É gente para te atender? Falta, o que é? Tu não pode ter contato com... O seu atendimento é aqui no Rio? É melhor que não. Mas tu não está garantido se aquele funcionário que vai te atender vai continuar no serviço. Você antes frequentava quantas vezes por semana? Não, mas é todo dia, tinha uma psicóloga, entendeu? Mas com essa mudança, o psicólogo não para, entendeu? Quer dizer, tu não pode ter aquele vínculo, eu vou contar minha história para uma psicóloga que ninguém sabe que ela vai ficar daqui a um ano, ou pode sair daqui a 6 meses. Está assim a saúde no momento, né? Entendi. Entendeu? Aí você não consegue estabelecer aquele vínculo, não consegue, um trabalho mais entendeu? continuado. Eles também, fica ruim até para eles trabalhar com o usuário, o paciente, entendeu? Fica até difícil, entendeu? Entendi. Agora, Márcia, o Centro de Atenção Psicossocial, ele sozinho consegue fazer esse atendimento dos pacientes? Porque quem defende a inclusão dos hospitais especializados na rede de atendimento alega que em muitos não, mas em alguns casos
é preciso um hospital mais aparelhado para atender aquele paciente. O CAPS, ele dá conta de fazer isso? Com toda certeza. O CAPS, que é chamado de CAPS 3 para adulto e CAPS 3 para álcool e outras drogas, ele é todo preparado para o atendimento à crise. E sendo que o usuário vai estar ali, quando eu falo usuário do sistema de saúde, tá? Do Sistema Único de Saúde. Então, todos seriam os pacientes, eu prefiro chamar de usuário. Ele está no território dele, ele está ali, né, na base comunitária, no contexto onde ele vive, e ele é atendido dentro do CAPS, porque você tem leitos dentro desses CAPS. No CAPS AD você tem leitos de desintoxicação, leitos de pequena permanência, no máximo uma semana, para que você venha a compensar novamente a sua parte mais física. E no CAPS adulto, você também tem os leitos. E tem várias experiências exitosas no Brasil inteiro desses CAPS. E com evidência científica, isso que é importante a gente trazer. Nós temos evidências para mostrar o efeito desse trabalho, que hoje é um trabalho mais no campo psicossocial do que no campo biológico. O biológico é importante também, sem negar isso, né? Sem negar que a eletroconvulsoterapia tem momentos que ela é de boa precisão, mas é um tipo de estratégia terapêutica de alta complexidade. É diferente, ela precisa de centro cirúrgico, de anestesia, ela é feita todo num sistema muito sério e para casos muito graves, né? E que não é esse que a gente tem no cotidiano dos CAPs. Então, dá para a gente trabalhar com eles perfeitamente nos CAPs, dentro dessa lógica psicossocial, que é da reabilitação. Eu queria aproveitar que a gente está falando dos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. A gente vai ver agora um trecho de um documentário chamado Ouvidores de Vozes. Ele está disponível no Futura Play. E me chamou a atenção nesse documentário a maneira com que o médico profissional conversa com uma paciente sobre o caso dela, de uma maneira assim muito tranquila, muito clara, sem qualquer desnível ali ou desconsideração por parte do médico em relação àquela paciente. É como se estivesse falando de um outro problema qualquer e é realmente impressionante você ver como a coisa pode ser conduzida dessa maneira. Vamos assistir então. Falo sobre bipolar também. Porque é ouvidores de voz, nós somos ouvidores de voz. Você não escuta a voz? Eu não. Nós fomos em todos os brinquedos, né? No avião, depois nós fomos lá na casinha. Na casinha, no balanço, né? Balanço. No escorregador. Cadê o William? Ele não tá vindo mais aqui. Você largou dele? A gente não pode namorar com um louco. Basta a gente, né? Ele aí, ó, pode perguntar agora. Porque o meu diagnóstico é esquizofrenia e bipolar. Ele falou que a pessoa só pode ter um. Isso daí é meio polêmico, né? Geralmente, assim, a pessoa tem um. Mas o diagnóstico psiquiátrico, ele não é aquela coisa assim... precisa. Porque a médica falou que pode ter mais do que 2. É que, na verdade, às vezes a gente não tem certeza, né? Não é assim, a doença mental, você não tem como fazer um exame para saber o que a pessoa tem ou não tem. Quer dizer que eu posso não ter? Pode. Eu posso não ter nada? Ué, pode. A gente não tem certeza. E se eu não tomar um remédio? Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Só que a maioria dos profissionais não vai falar isso pra você, não. O que é? Que eles têm mais dúvida do que certeza. Que eles têm mais dúvida? Eu posso não ser bipolar, né? Esquizofrenia pode ser outra coisa? Pode sim. Mas... A gente, a psiquiatria, ela tem muito ainda o que avançar. A gente não tem... Mas como que escuta vozes? Uma boa pergunta. A gente não sabe, assim, a gente não tem certeza por que escuta vozes. A gente tem coisas que que as pessoas vêm estudando e que a gente pensa que talvez seja isso, né? Então a gente pensa que talvez o escutar vozes seja sintoma de uma doença. Pode ser que não seja.
Esse CAPS é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu fiquei realmente impressionado assim, com a maneira tranquila com que o médico tratou ali da paciente. E essa é a lógica que se desenvolvendo do CAPS, sair dessa coisa do isolamento, seria isso? Seria isso. No seu caso, se você tivesse passado por um tratamento que representaria aí o isolamento, como é que teria sido para você? Horrível, o isolamento é horrível. Já era, lá no Niso já era horrível, fora as outras clínicas, como Maitá, Monte Alegre, eu passei por várias clínicas do Rio de Janeiro, várias. Mesmo assim, quando a gente foi aprontar, fazer alguma briga, a gente já levava choque no Maitá. O choque não é só para doença, também de castigo antigamente. Entendeu? Tinha maus tratos? Tinha. Qualquer briguinha que a gente fizesse, já ia para o choque. Já tinha uma célula lá, já aguardando os pacientes para dar o choque. Que arrumou a briga, os dois que arrumou já ia para o choque. Entendeu? Pois é, o Francisco está relatando aqui a experiência dele, passou 3 décadas em tratamento. E, Gabriel, essa é um pouco da referência que a gente tem daqueles antigos manicômios, né? Só para citar um exemplo, aquele hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, que já foram feitos vários relatos, reportagens, documentários sobre isso. É realmente impressionante. Tem imagens antigas que mostram, parece que eram prisioneiros de guerra, uma coisa muito esquisita, né? Sim. Então, eu acho que essa que é a questão, né? Essa é a questão principal. Quer dizer, esse modelo anterior que a gente vê nessas fotos era o que significava, aquela foto ali de Barbacena, né? É o que era o modelo de atendimento da psiquiatria pública no Brasil. Então, não se trata de uma coisa qualquer. Quando a gente defende essa mudança, que a gente chama de luta antimanicomial, essa mudança para um modelo mais humanizado, é para impedir que situações como essas voltem a existir. Eu não estou dizendo que estão à beira de voltar a existir, mas é uma história, é um passado que tem na tradição do tratamento estatal da psiquiatria, que era um tratamento extremamente penoso, baseado no isolamento, baseado em métodos biológicos e tal. Me permite só um comentário, a gente está mostrando essas imagens, não é porque isso esteja em vias de acontecer ou que a gente esteja acusando qualquer instituição de querer implantar esse modelo. Isso é uma referência do que eram os manicômios, para a gente entender o que foi esse processo histórico. E nesse sentido, a lei de 2001, Márcia, foi um grande avanço, né? Sem dúvida, 10.216 foram anos. O professor Pedro Gabriel pode falar bastante, porque teve à frente e quando ele está na coordenação da saúde mental nacional, né, do Ministério da Saúde, em 10.216, de 6 de abril de 2001, foi o avanço. A última lei nossa era de 1934. Então, você imagina o que vinha como modelo de assistência à saúde mental no Brasil desde 1934 até o ano de 2001, quando é promulgada a lei. E começa, então, toda a transformação, mas, assim, a gente já tinha algumas experiências anteriores, como o primeiro CAPS que a gente teve no Brasil, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial, que foi em 1987, na cidade de São Paulo, que é o professor Luiz da Rocha Cerqueira, que existe até hoje num grande centro ali da Avenida Paulista, em São Paulo, e as experiências como tinha Ribeirão Preto, Santos, Rio Grande do Sul, que já tinha também uma legislação própria, o estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, ver o que acontecia, e não só... Você me permite uma outra pergunta, aproveitar que você está falando dessa questão da lei, que foi uma conquista da sociedade, né? Havia vários movimentos ali participando dessa proposta de se mudar esse modelo, né? Todos os movimentos, nós tínhamos aí em 1987 o Encontro dos Trabalhadores em Bauru, a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Brasil, a Declaração de Caracas um pouquinho mais à frente, em 1992,
que esses movimentos... Inclusive, hoje você encontra artigos da Corte Interamericana de Direitos Humanos mostrando para nós que esses movimentos sociais, eles ajudaram no primeiro caso que a gente teve na Corte Interamericana, que foi o caso Damião Ximenes, que é um caso que aconteceu em Pernambuco, né, Pedro? Não, Ceará. Ceará, em que ele morre e a família, então, leva esse caso para a Corte Interamericana e ele ganha, teve o ganho desse processo lá nos Estados Unidos. E vários artigos hoje mostram que o nosso movimento da reforma foi algo que ajudou muito. Então, nós tivemos movimento dos familiares em saúde mental, dos usuários, dos trabalhadores, a gente, assim, vários segmentos sociais nesses movimentos. Francisco, você também se envolveu nesse movimento antimanicomial? Eu tive que me envolver, né? Como é que foi a sua participação? A minha até agora está sendo ótima, porque eu corro atrás. A minha foi ótima. Até agora, me chamar, eu estou indo. E você faz sempre o seu relato? Faço. Tem outros pacientes que você conhece também que ultimamente está enfraquecendo. Ultimamente enfraqueceu um pouco. Você acha que o pessoal está desestimulado? Está muito desestimulado. O pessoal da saúde ultimamente está andando meio desestimulado. Entendi. A gente mostrou a imagem ali do antigo Hospital Colônia lá de Barbacena. Ele hoje, ele funciona ali, aquele espaço que foi o antigo hospital, na verdade agora é um museu, que é o Museu da Loucura, que resgata um pouco dessa história, faz aí o registro do que foi essa instituição, do que ela representou. E é importante a gente ter esse registro justamente para a gente ter uma noção de onde nós saímos e para onde a gente quer ir, né, Gabriel? Sim, eu acho que a gente tem que dar conta de um processo que é um processo também civilizatório. A maneira como o país aborda situações complexas, como o sofrimento psíquico, que é uma situação que afeta a população numa proporção muito elevada. Então é preciso construir, de fato, dispositivos que sejam capazes de propiciar um tratamento humanizado, um tratamento compreensivo, que possam fazer, como naquele CAPS lá de Ribeirão Preto, dialogar com o paciente sobre seus próprios sintomas, chamar o paciente a ele próprio ser protagonista do seu tratamento, como é o caso dos ouvidores de vozes. Os ouvidores de vozes é uma proposta de dizer ao paciente para ele também lidar com a sua alucinação auditiva, como se diz na psiquiatria, que a paciente fala assim, mas ele continua e está ouvindo voz, então tem que saber lidar com isso. Ou seja, isso só é possível se você tem uma forma de atendimento da saúde mental que coloque o paciente no centro e a dignidade do paciente no centro do tratamento. Entendi. Bom, eu já queria só fazer um registro aqui que nós, claro, entramos em contato com o Ministério da Saúde pedindo aí esclarecimentos sobre essa nota técnica, solicitando também um posicionamento em relação a essas demandas da sociedade que vem nessas medidas, um retrocesso, mas nós não tivemos resposta até o momento da gravação desse programa. Fica o espaço aberto aqui, se quiserem dialogar, a gente gosta de uma boa conversa aqui. A gente está chegando no final do programa, eu queria que o Francisco falasse para a gente, na sua avaliação, Francisco, você que passou por tudo que passou, tem essa experiência de vida, o que é importante para o paciente que chega ao serviço de saúde querendo um tratamento? Também é importante continuar o CAPS, né? O CAPS é uma solução para o doente mental, a melhor coisa, né, que inventaram para mim, né, no meu caso. O que era a mesma coisa. Você quer esse atendimento mais presente ali, mais próximo? Para ser funcionário certinho. Hoje eu não pode ter contato com funcionário. Tu não sabe se vai ficar. A gente só pode outra pessoa, sabe que quando ela voltar lá, o médico está lá também para conversar com ele. Ninguém sabe, né? Do jeito que está a saúde. O seu CAPS é ligado à Prefeitura aqui do Rio? Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, fica espaço também para a Prefeitura do Rio, se quiser se manifestar sobre isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio. Foi ótimo esclarecer essas questões em torno desse movimento, que é um movimento importante. Voltem sempre com mais pautas aqui para Conexão, viu? Agradeço. Valeu, obrigado. Obrigada. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.